Boa noite a toda a população, aos cidadãos barretenses, a todos os colegas candidatos aqui à mesa. Eu quero ser candidato a prefeito de Barretos porque tenho um sonho. Eu tenho um sonho de unir a cidade em um grande projeto estratégico de desenvolvimento capaz de tirar Barretos do processo de isolamento do desenvolvimento social. E nesse sentido, eu me apresento, meu nome é José Geraldo Rezende, sou militante social, atuo na área de cultura, sou produtor cultural, profissionalmente, claro, né? E atuo também na área dos conselhos populares de cultura, no Conselho Popular de Saúde já atuei em vários conselhos voltados para a questão da criança e adolescente. Então, já tem um tempo que eu estou na cidade atuando socialmente e acredito que esse é o momento da gente colocar as nossas propostas para ser apreciada pela população. O plano básico de governo que a gente apresenta, no primeiro momento, é realizar um choque de gestão, buscando estabelecer com muito mais clareza a questão do funcionalismo público. Nós queremos estabelecer um governo que não seja um governo vertical, como a gente conhece há muitos anos, que seja um governo horizontal, com participação popular, com participação da sociedade organizada, com participação dos grupos de interesses, no processo de gestão da cidade. Nesse sentido, a gente propõe a diminuição dos cargos de indicações políticas e a colocação nos cargos principais e que têm importância de gestão de pessoas indicadas pelos próprios trabalhadores da área, né? Por exemplo, o secretário de saúde, indicado pelos trabalhadores da saúde e outros afins. Então, nesse sentido, a gente busca aí otimizar os recursos, porque a gente sabe que estamos passando um momento de grande crise e é essencial aproveitar os recursos públicos com muita parcimônia e buscar efetivar os serviços, melhorando a sua qualidade, buscando investir nas áreas fins, como saúde, educação, vias públicas e outras áreas importantes. Por isso a gente está aqui pedindo o seu voto, pedindo o seu apoio para construir esse novo projeto de Barretos, essa nova visão de cidade que a gente quer colocar para a sociedade. Queremos e vamos propor, e estamos colocando no nosso plano de governo, um redimensionamento da gestão na área de pessoal. Nós vamos reduzir o número de secretarias, otimizar e qualificar as ações de todas as secretarias. E nós queremos, para os cargos de chefia, os principais cargos, nós queremos indicar o próprio funcionário público. A gente coloca um recurso maior, dá um apoio maior do recurso para esse funcionário e ele já é remunerado pela administração e isso vai conseguir fazer com que sobre recurso para investir nas áreas fins. Então, é nesse sentido que a gente quer fazer. Além do mais, a gente quer criar também, reduzindo o número de secretaria, mas criar e transformar a Secretaria de Ordem Pública em Secretaria de Justiça e Cidadania, para desenvolver políticas na área de justiça e cidadania. O principal ponto que nós defendemos e a gente vai aplicar é a multa educativa. A gente vai fazer um ano inteiro aplicando multa educativa aos motoristas que dirigem de forma errada, que dirigem de forma incorreta. E nesse processo, a gente acredita, e eu acho que a gente tem experiências já desse processo na cidade de Brasília, no governo muito anterior ao Cristóvão Buarque, e que transformou o trânsito da cidade, que era muito caótico, em um trânsito extremamente humano. Hoje, por exemplo, o cidadão coloca o pé na rua, o carro para. Então, eu acho que é essa questão que a gente precisa investir, melhorar as vias públicas, o processo de sinalização, mas, acima de tudo, implantar um processo de educação para o trânsito, desde a criança na escola, desde o jovem, desenvolver um processo de que o trânsito, se ele for desenvolvido de forma incorreta, ele mata, e ele mata pessoas. Então, é isso que a gente precisa educar. Eu acredito que com o processo de multa educativa no trânsito de Barretos, ele vai melhorar muito, e as pessoas vão adquirir consciência de que o carro não é uma arma, não deve ser transformado numa arma,
não é o poder que ele deve exercer sobre o outro. Então ele precisa respeitar o outro, respeitar o pedestre, respeitar aquele que está do lado, respeitar o ciclista, respeitar o outro motorista e, de certa forma, construir um trânsito mais humanizado, mais justo e que preserve a vida, né? E que o trânsito sirva como um momento de fruição do transporte das pessoas, que elas possam passear, que elas possam ser felizes no trânsito e não correr riscos. Acho que o principal ponto também que a gente precisa discutir no trânsito e que a gente tem percebido é também assim, o grande uso que ainda continua da questão das bebidas alcoólicas, do dirigir alcoolizado. Então, acho que a gente precisa também chamar as pessoas que são envolvidas nesses processos a usar, por exemplo, um transporte alternativo. Acho que a gente precisa melhorar o transporte público para que ele seja uma opção alternativa de transporte. As empresas colocar à disposição, por exemplo, vans, motoristas que possam ajudar, por exemplo, o motorista a sair lá, por exemplo, do bar, onde ele tem a sua festa e possa voltar para casa com tranquilidade e com segurança. Então, acho que essa questão é preciso ter uma política municipal que proponha isso, que incentive, que faça reuniões, que reúna os grupos e que discuta a questão. População de Barretos, nós estamos fazendo a proposta de criar uma empresa municipal de desenvolvimento social e econômico. E estamos propondo uma lista de 7 pontos de propostas para compor um plano de desenvolvimento estratégico a ser desenvolvido não pela prefeitura, mas animada pelo prefeito. A gente pretende coordenar esse processo, reunindo toda a sociedade civil. Porque muito se fala na questão da criação de emprego, só que prefeito não cria emprego, né? Prefeito ele pode fazer um processo de gestão e que leve a este crescimento, a esse desenvolvimento. Então a gente pretende criar um plano de desenvolvimento do turismo, de cultura e turismo, utilizando o recinto Paulo de Lima Corrêa como um ponto de referência, desenvolver um plano de industrialização criativa, buscando incentivar e melhorar as indústrias de Barretos, criar um plano de esporte e turismo, criar um plano interregional de trânsito e transporte, inclusive envolvendo a questão do aeroporto, e criar um plano municipal de restauração ambiental, recompondo as matas ciliares, restaurando a questão da ecologia. Um plano municipal de agroecologia que ajude os agricultores a diversificar a sua produção e melhorar a sua renda, e um plano de território criativo, transformar Barretos numa cidade criativa, onde você possa profissionalizar o trabalhador da área de cultura, porque hoje a gente tem uma cultura, mas ainda ela funciona só para a questão da fruição, mas o artista, o produtor cultural não tem um espaço de crescimento. Então a gente pretende desenvolver tudo isso junto com a população, junto com os estudantes, junto com os núcleos de pesquisa, junto com as entidades de classes, junto com os empresários, que são quem pode e deve criar emprego. Para criar emprego, a gente precisa desenvolver as indústrias, desenvolver toda a parte produtiva. Então, nesse sentido, a gente quer restaurar, recuperar a questão do agropolo e desenvolver tecnologia junto com as nossas faculdades que estão aí na nossa região, principalmente em Barretos, voltado para a questão da agricultura, voltado para a questão da pecuária, e desenvolver esse processo de melhoria da produção. Na área tecnológica, a gente pretende desenvolver, junto com os estudantes, os engenheiros de cada área, criar em Barretos um parque de produção de energia, que é possível, produção de energia solar, e em todas as áreas, na área de alimentos, mas a gente precisa criar emprego de forma consistência. A questão do desemprego não é só a questão da desqualificação do trabalhador, é muito mais também você criar uma estrutura que você consiga potencializar as empresas que nós já temos no município. Sobre a questão do Instituto de Previdência do município. Existe um processo de negociação que já vem se arrastando desde o governo passado, e hoje você tem praticamente uma situação informada que a gente tem através da mídia, que nós estamos no processo de praticamente insolvência do Instituto de Previdência por causa da questão dos atrasos do pagamento que a Prefeitura
deve ser feito para o Instituto. Acho que a gente precisa discutir um pouco qual o significado do chamado cálculo atuarial. Então, o investimento que é necessário no Instituto de Previdência, ele precisa ficar depositado e investido para que os próximos a ser aposentados possam conseguir receber o seu recurso. E nós já temos situação de cidades no Brasil que já está num processo de falência completa dos seus institutos de previdência. Uma delas é Joinville, em Santa Catarina, com a Ângela Min. E a gente sabe que Barretos, o Instituto de Previdência, a última certidão, ela foi válida até o dia 23/7, a certidão de regularidade previdenciária. Sem essa certidão, nenhum recurso dos governos federal e estadual pode ser feito para o município. É a situação, por exemplo, que está acontecendo no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. E eu acho que a Câmara Municipal tem uma responsabilidade nisso ao propor uma negociação desse nível. Então, eu acho que a gente precisa responsabilizar, ter mais responsabilidade com a Câmara Municipal, os vereadores que vão entrar. A gente precisa ter método com participação popular. A nossa proposta, a quinta proposta do nosso plano, propõe a criação de, através da Secretaria de Justiça e Cidadania, vamos criar um sistema planejado de construir junto aos bairros, grupo de bairro, congressos dos bairros daquela região, retirando daquela população propostas que vão em todas as áreas. Não só com relação à saúde, não só o serviço da cidade, mas propostas que o próprio cidadão pode fazer. E nesse sentido a gente pretende elaborar o orçamento participativo, ampliar as audiências públicas para que fazê-lo em horários que a população possa participar, compreender o que está acontecendo. Então é nesse sentido que a gente propõe uma participação efetiva através do Congresso da cidade, através da potencialização dos próprios conselhos. José Geraldo, você sempre participou dos conselhos, sempre esteve lá participando do Conselho Municipal da Saúde. Você sabe da importância da atenção básica nas UBS, você sabe a importância da saúde para o nosso povo, você sabe da importância de ouvirmos a população e darmos poder para que ela interfira e escolha o que é melhor para ela. A população de Barretos, ela já nos conhece nos movimentos sociais, nos movimentos dos conselhos, e por isso a gente vive a questão da saúde pública na pele. Eu acabei hoje na tarde, na minha preparação para vir para cá, tive que acompanhar minha mãe até a UPA para conseguir um atendimento. Então a gente vive a questão do atendimento público na pele. E é isso que a gente propõe. Aquelas discussões que a população já está cansada até de participar, porque discute e não vincula, as discussões não vinculam a gestão pública. Então a gente precisa vincular as discussões com a sociedade junto com a população. Por isso que é importante a gente eleger também uma boa Câmara Municipal, bons vereadores, que utilize o seu espaço de articulação para poder potencializar isso junto à sociedade. Por isso que a gente está pedindo à população para votar em nossos candidatos. E é por isso que a gente vai, junto com essa população, descobrindo e promovendo uma melhor adequação na questão da saúde pública. É mentira a gente chegar a dizer aqui que nós vamos resolver os problemas todos, né? A questão da Santa Casa, eu acredito que a gente precisa trabalhar e construir um consórcio interregional de saúde, porque ela atende toda a região, e qualificar a Santa Casa para que ela possa ser um centro de referência regional. A gente tem aqui a questão das cirurgias cardíacas e cardiovasculares que podem ser feitas na Santa Casa, porque nós temos médicos e temos recursos humanos preparados para isso. O que precisa é dar uma outra missão para a Santa Casa, uma missão de maior qualidade, e a gente negociar junto ao INSS o prédio central e construir um hospital municipal de resolutividade média. Eu acredito muito que se a gente envolver um processo participativo, nós vamos construir as respostas que a gente precisa. Essa questão da terceirização realmente é um problema, porque a gente acaba delegando para outra empresa a questão do pagamento. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, inclusive com as entidades que atendem a população,
porque as verbas que são repassadas para elas são verbas alimentares, são recursos que a pessoa vai usar para comprar alimento, para poder pagar aluguel, para poder pagar energia. Então, acho que essa questão a gente precisa ter esse cuidado. Na hora que se partir para o processo de terceirização, que não seja considerado aí um pagamento de relevância, de pouca relevância, mas que seja considerado um pagamento como é o do funcionário público. Acho que a questão da proteção dos animais é uma obrigação de toda a sociedade, dos governos, porque ele faz parte de uma lei de proteção dos animais e a gente precisa realmente fazer essa proteção. Mas eu acho que o primeiro passo a ser dado é fazer um processo educativo da sociedade para que não use os seus animais apenas como um processo de uso pessoal, né, do seu lazer pessoal, mas que cuide dele como um membro da família, que cuide dele como um ser que precisa ser cuidado. E é nesse sentido que eu acredito que a gente possa construir um pouco mais de sensibilidade na sociedade. Nesse sentido, eu acho que a gente precisa também voltar um pouco para a questão da cultura. A questão cultural é importante para que as pessoas percebam que a gente aqui é uma cidade que abate animais, né? E a gente muitas vezes fica com um processo de proteção muito grande aos nossos pequenos amigos e se esquece também de cuidar das pessoas. Então a gente precisa desenvolver, e a nossa proposta é criar um plano de recuperação de cidadãos em situação de risco e de rua, para que possa se cuidar melhor da sua vida. E nesse sentido, eu acho que a gente pode ter o animal como aquele elemento que constrói a sensibilidade humana. Mas é isso que a gente precisa fazer, cuidar do animal não como aquele que é nosso amigo, que vai cuidar da gente, que a gente possa dispor dele, mas aquele que precisa ser cuidado com respeito. A proposta de criação do Centro de Zoonose é uma luta que a gente vem fazendo desde várias conferências de saúde, que a gente vem reivindicando essa questão do Centro de Zoonose. E nesse sentido também a gente precisa olhar para os grandes animais que vivem solto na rua e que hoje causa riscos de acidente muito grande. Além do mais, é preciso que a gente pense na cidade como um espaço de convivência. Esse espaço de convivência é necessário que a gente tenha esse processo educativo. Por isso, Barretos já passou da hora de ter um bosque, de ter um zoológico, para que as crianças possam ir visitar os animais e ser educado quanto à sua importância de convivência junto com a nossa sociedade. E é nesse sentido que a gente propõe assim, uma discussão aqui de se criar já um zoológico em Barretos para que possa servir de uma escola de formação para os nossos estudantes. O termo cidade criativa é um termo utilizado pela Unesco para poder nominar as cidades que articulam eficientemente a questão da cultura, a questão da indústria, a questão da criação, da pesquisa em um momento de efervescência e de criação de novas vagas, gerando emprego, retendo talentos no município, né? Nós somos um município grande formador de mão de obra, mas não retemos os nossos principais talentos. Por isso a gente quer desenvolver uma indústria criativa que consiga profissionalizar os trabalhadores da arte e da cultura. É importante que a fruição ocorra e continue acontecendo e até melhore, mas é preciso que a gente invista no artista, invista no produtor da cultura. E é isso que a gente quer fazer, alavancando inclusive a indústria do turismo. Obrigado aos eleitores de Barretos, tenho andado nos bairros e tenho conversado com as pessoas, e o que a gente sente assim, um apoio muito grande à nossa campanha, a nossa ousadia de fazer uma campanha só com um partido pequeno, mas que está lutando aí no Congresso Nacional pela questão da ética, da justiça. E nós agradecemos a todas aquelas pessoas que nós encontramos, seu Geraldo, a dona Maria Joaquina, que está nos ouvindo nesse momento, e que nos dá assim, a força para poder continuar. E é nesse sentido que nós propomos agora, nós queremos instalar. Por que nós queremos instalar a Secretaria de Justiça e Cidadania?
porque queremos instalar a coordenadoria da questão da mulher, para tratar a questão da mulher violentada. A violência é muito grande em Barreto. A questão da violência de gênero, a gente quer implantar a coordenadoria de gênero, a gente quer implantar a coordenadoria da igualdade racial, para que dê prosseguimento, para que dê efetividade às políticas de igualdade racial, na área da saúde, na área da cultura. A gente pretende retomar o carnaval de rua e potencializar a cultura afrodescendente em nossa cidade. É por isso que a gente está lutando, é por isso que a gente luta. Mesmo sem recursos, mesmo com pouquíssimos recursos, a gente quer propor para a cidade de Barretos um novo pacto, um pacto da cidadania, um pacto em que nós não vamos mais querer uma cidade construída para um grupo político ou para o outro, mas uma cidade voltada para toda a sociedade, né? A administração voltada para essa sociedade que possa ela mesma propor e construir uma nova esperança para a nossa cidade. É isso que a gente quer, é isso que a gente luta. No próximo domingo, no Coração e na Mente, 50 para vereador e para prefeito. Bom, é nesse momento que se torna cada vez mais necessário uma nova forma e um novo jeito de governar. É com essa impressão que nós chegamos para o debate, chegamos firmes, chegamos fortes, com propostas coerentes, com um embasamento científico e com muito mais cuidado e amor para a população. O PSOL é um partido cada vez mais necessário no momento em que a política é vista como um mero balcão de negócios. E é por isso que nós precisamos, no domingo, ter o voto nos 50, tanto na legenda para vereadores quanto para prefeito. Então, no coração e na mente, 50 para frente. Muito obrigado. Bom, foi muito bom esse debate, né? A gente conseguiu apresentar algumas propostas do nosso plano de governo, principalmente voltado para a questão da cidadania, voltado para a questão dos direitos humanos, e que é uma falha que a gente vê em nossa cidade, né? Então, eu acho que a gente está buscando esse processo também de construção de um projeto coletivo, o que não é muito comum na nossa cidade. Então, eu acho que é um desafio que a gente tem.